Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao PowerCast, esse primeiro episódio, esse podcast que vai com certeza, dar muitos insights para você. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui com Kleber Coragem, um grande amigo meu e é o seguinte, um grande empresário, uma pessoa que está impactando várias pessoas com o seu método. E o PowerCast quer hoje realmente, fazer com que você tenha muitos insights e que você saia daqui com aquela sensação, Kleber, de dever cumprido, de ser humano melhor. Kleber Coragem, bem-vindo ao PowerCast. E é o seguinte, meu irmão, esse é o primeiro episódio de vários. Kleber Coragem, conta um pouquinho aí quem é o Kleber Coragem, a história de Kleber Coragem, e hoje nós vamos estar falando sobre inteligência emocional. Olha bem, hein? Esse tema é fantástico e o nosso expert aqui vai estar falando tudo sobre isso. Vamos lá, Kleber, vamos começar essa brincadeira? Velasco, gratidão. Primeiramente agradeço a Deus por estar aqui, agradeço essa banca, Dr. Marques, agradeço o Velasco por estar aqui me entrevistando. Se eu disser quem é Kleber Coragem, simplesmente sou um filho amado de Deus vivo, marido da Giovana Gonçalves, pai do Michael, Felipe e Lucas, os três Luiz da Silva Gonçalves. São três heranças do Senhor. O que acontece? Eu tive o privilégio, desde o meu nascimento, de que as celebridades que passaram na minha vida, e eu fui compilando todos os ensinamentos com muito amor, com muita sabedoria, e através de imersões, através das experiências de vida que eu mesmo passei, eu posso dizer que o Kleber Coragem ele se divide em duas etapas, antes da cicatriz e após a cicatriz. Como Deus permitiu que eu renascesse, que eu vivesse uma vida que hoje, para estar falando para milhares de pessoas, está transformando milhares de vidas, através de que não o que acontece, mas como estamos respondendo ao que acontece. Isso faz toda a diferença. Show. Esse é um menu, afora o meu currículo e tudo, Então, claro. Eu sou um empresário que cheguei do zero e hoje cheguei ao 1 milhão sendo eu mesmo, fazendo as escolhas certas, nas maneiras certas e aprendendo com a vida. Sou um eterno aprendiz, Gonzaguinha já diz, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Kleber, me fala uma coisa assim, Kleber, que ficou assim, a cicatriz, foi um acidente, foi algo impactante que teve na tua vida, foi assim algo que... Em outro momento eu até vou falar isso. Em especial, pela primeira vez até que eu cito nisso, mas hoje eu cito com muita alegria, porque foi através daí que nasceu o Kleber Coragem, o destino, veio uma missão de falar assim, veio uma profecia que através dessa fase eu falaria para milhões de pessoas, eis-me aqui. Porque muitas pessoas, Kleber, quando passam por algum trauma, elas acabam parando, Eu sempre digo, antes feito do que perfeito, porque na jornada você acaba encontrando o seu propósito, E muitas pessoas, quando têm um trauma, muitas vezes elas acabam parando suas vidas. Que é aí que eu quero entrar contigo, Fala um pouco o que é inteligência emocional, porque vem em acordo com isso que você acabou de falar, Kleber? São fortes impactos emocionais. Inteligência emocional é nada mais nada menos que nós gerenciarmos as nossas emoções, entendendo que nós temos as emoções positivas e emoções negativas, entendendo e tendo a ciência de que essas emoções geram hormônios na nossa corrente sanguínea. Então, a partir do momento que nós conhecemos as emoções e aprendemos a gerenciá-las em nossa vida para alcançar qualquer objetivo, seja ele pessoal ou seja ele profissional, se nós entendermos o que é e começarmos com as ferramentas certas, transformar os insights, os sentidos mentais, as sinapses neurais, porque isso, o cérebro, vamos falar do cérebro. O cérebro é uma máquina poderosíssima. O cérebro ele tem a mente consciente e a mente subconsciente. O que a maioria das vezes eu chamo de mochila da vida, desde o nosso nascimento, nós trazemos algumas memórias de fortes impactos emocionais que passamos e a mente
do subconsciente, essa informação de forte impacto emocional, muitas vezes ela fica lá escondida. E aí uma sensação de abandono, uma sensação de não que foi abandonada, mas a criança, quando pequena, ela não tem ainda a consciência de que uma situação é uma situação tradicional, comum, mas para a criança é um abandono, porque ela não tem um preparo. E isso fica alojado e armazenado no nosso subconsciente. Essas emoções chamadas de forte impacto emocional negativa, elas bloqueiam o ser humano hoje, às vezes, de alcançar o seu melhor potencial, de alcançar níveis pessoais, profissionais, alcançar sucesso na carreira. As pessoas, de repente, não se sentem seguras para isso. Então, nós temos muitos bloqueios emocionais hoje, impedindo o progresso da vida em várias áreas. Que às vezes as pessoas elas não conseguem entender, Kleber, que isso você está colocando sobre as emoções, sobre os traumas quando é criança. Daí ela se torna um adulto. Sim. E muitas vezes ele não se entende, ele não consegue se conectar. Às vezes ele está no topo da montanha, daqui a pouco ele está lá embaixo e ele fica nesse espiral de sobe e desce, né? Sim. E ele não consegue alinhar, né? Essa emoção. Isso tem a ver com me fala uma coisa assim, ó, por exemplo, a gente está trocando um bate-papo, né? Que eu sei que muitas pessoas aí estão querendo saber como que eles podem lidar com as emoções, como lidar com essas emoções de altos e baixos, de tristeza, né? Primeiro sentido é identidade. Identidade é saber autoestima, autoimagem. Opa. Como você se vê na vida? Como você se enxerga na vida? Qual é o espelho? O que o espelho da sua alma fala quando você está de frente ao espelho? Você tem que se amar. Primeira base da emoção é o amor próprio, identidade, saber que você é mais semelhante de Deus, saber que o ser humano tem uma capacidade quase infinita de realizações. A diferença que faz a diferença é você ter a consciência disso e mudar a sua forma de raciocínio. Então, primeiro passo: autoimagem, autoestima. Eu tenho que me amar, você tem que se amar. Olhar para o espelho, você é único, exclusivo. Você nasceu, você foi o espermatozoide foda que chegou lá, você ganhou de uma Europa inteira. Então você já nasceu, tá no seu DNA. Essa é boa, né? Ganhou de uma Europa inteira, hein? Tá no seu DNA. Boa. Vencedor, DNA de vencedor. Só que aí, o que acontece? Algumas situações do dia a dia, desde lá da infância, pessoas vão atacando, nós damos poder para pessoas, às vezes falam, ele não pode, isso que nós vamos acreditando nas mentiras e nós não alcançamos o nosso potencial. Por quê? Porque nós perdemos aquela identidade de vencedor. Só que está no DNA. Nós temos que ativar essa identidade de vencedor e sim, alcançar o maior número de sucessos na vida. E uma das coisas, Velasquez, que nós esquecemos é de agradecer os micro-sucessos. Eu posso até não ter chegado aonde eu quero chegar, mas as micro-comemorações, os micro-sucessos me levam a outro nível. Eu tenho uma teoria que eu chamo de 1% a melhora por dia. Se nós melhorarmos 1% ao dia, no final de 365 dias, nós melhoramos, numa matemática simples, 365% por ano. Isso o japonês ele tem uma palavra que chama Kaizen, a melhora contínua. Ontem, pior que hoje, e hoje, pior que amanhã. Então, a melhora continua. E esse é o pensamento de quem almeja ser melhor em qualquer área da vida. Com certeza, Nós estamos falando da área profissional, da área pessoal. Às vezes você é milionário, mas você não tem conexão com seus pais, você não é um bom filho, porque você não tem o princípio da honra. Às vezes você é um pai e você não tem o princípio de honrar seu filho também, porque você não sabe, mas não é culpa sua, você é vítima de outras vítimas. Eu quero tirar agora a culpa aqui de muitos pais, de muitos filhos, de muitas situações onde nós, como pensávamos que éramos vítimas de uma situação de forte impacto emocional, as pessoas fizeram o melhor que elas podiam. O cérebro ele vai procurar fazer a melhor sempre, mas o melhor não é o que eu almejo, o que eu espero. Então eu tiro a culpa da pessoa e aí eu perdoo. A inteligência emocional é gerir essas emoções. Então, de situações que aconteceram, o perdão, ele é fantástico, ele liberta, ele cura, ele transforma.
Tudo que eu estou falando aqui é para nós gerarmos, é para nós controlarmos. Não é o que acontece, é uma mensagem, mas como reagimos ao que acontece. Isso faz toda a diferença. Pode acontecer o que for. Nós temos o poder da escolha, o poder da chave, de ressignificar. Estávamos falando o quê? Sobre, eu não sou um super-herói, eu sou uma pessoa que tem os sentimentos, mas você não fica bravo? Fico bravo. Você não fica triste? Fico triste. Não é o ficar, é não permanecer. É o ressignificar isso para viver uma vida melhor, para viver um dia melhor, para viver um amanhã melhor, um hoje melhor. O Kleber, é muito importante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas se sentem um pouco super-heróis, né? Os pais, muitas vezes, eles não querem mostrar para os filhos as suas fraquezas, e os filhos, muitas vezes, eles exigem dos pais muitas coisas, né? Nós passamos aí por uma pandemia muito forte, né, Kleber? Onde entrou muito forte aí a internet, o comparativo, as pessoas se comparando uma com as outras, né? E como você falou agora, cada pessoa na vida é única. Somos únicos, somos virados originais. De átomos, energia, e muitas vezes controlar essas emoções é também com comparativo, né, Kleber? É aí que vem a ressignificação. Ressignificação. O SMV, a sua melhor versão, a comparação depende. Você compara para menosprezar ou compara para se vangloriar. As duas maneiras estão erradas. Quando você entende, Velasco, a sua identidade, você é a sua melhor versão. Você é capacidade de técnicas, você tem estímulos neurais, você tem pensamentos, você tem o seu DNA voltado para alguma coisa. Eu chamo de especialista, um músico que ele toca uma sinfonia com excelência, ele é especialista naquilo. Um jogador de futebol, ele se torna especialista através do treinamento. A comparação é comigo mesmo. A comparação que eu tenho que fazer de ontem para hoje é comigo mesmo. Se você vê um vídeo meu há 5 anos, se você vê um vídeo meu hoje, essa é a comparação. A melhora 1%. A partir do momento que eu me comparo com o outro, eu posso ficar deprimido. Sim. Porque o outro, eu não sei os estágios do outro, não sei quanto o outro passou, somos únicos. E cada um tem a sua escola de vida, cada um tem as suas frustrações, suas necessidades, não é o que aconteceu, mas reagindo a isso. Então a comparação, na minha opinião, né, respeito todas as opiniões, mas na minha opinião, na minha visão, a comparação é desnecessário. É o suicídio, né? A comparação é o suicídio. Porque, na verdade, claro, a comparação muitas vezes se torna um suicídio, por causa que, na verdade, você não consegue viver a vida daquela pessoa, né? Eu sempre costumo dizer também, né? Quem olha hoje o meu livro de 48 páginas, nunca viu meu capítulo 1. Né? Muitas vezes as pessoas olham o teu sucesso, mas não conseguiram ler todos os capítulos da tua história. Sim. É que nem você hoje, né? Você tem sucesso, você tem esse equilíbrio das emoções, mas você passou por vários períodos, várias aprovações, você teve uma jornada. E você está sabendo aproveitar essa jornada. Sim. Porque muitas pessoas têm uma jornada, mas não aproveitam a jornada. Sim. Por causa da emoção, Kleber, é isso? Isso, são bloqueios, né, Reinaldo? O que eu digo assim, vamos falar o que causa as más emoções. 80% das pessoas, das doenças físicas, são causadas pelas emoções, chamado doenças psicossomáticas. É muito sério isso. Tem pessoas que têm infarto, tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que têm gripe, tem pessoas que têm a queda de cabelo pelo excesso de cortisol na corrente sanguínea. Cortisol é um hormônio. Sim. Né? Então, veja bem, como eu disse, as emoções positivas e as emoções negativas. Mas como que eu faço para ficar sorrindo igual um bobo alegre? Não, meus amados. Primeiro, como eu disse, identidade e propósito. Tem que saber quem você é e se amar. Tem autoestima e autoimagem definida. Segundo passo, procura ser especialista em algo. Procure estudar. Como eu falei do mestre, dos jogadores, eu falei dos músicos, eles não nasceram andando, não nasceram aprendendo, sabendo fazer melhor. O que aconteceu conosco? É fazer o simples. Nós, quando éramos pequenos, nós começamos a andar. O que aconteceu? Caíamos, caíamos e levantávamos. Entender que a vida, ela tem que ser simples no fato de não desistir jamais. Não perca seus sonhos, não permita que ninguém atrapalhe seus sonhos. Vá onde o inimaginável do outro
permita, mas sim que a sua visão, em primeiro ser aqui, treinar, ser aqui antes, use o poder da imaginação, alcance, almeje as estrelas. Pessoal, isso é uma pérola, hein? Olha aí. Almeja as estrelas que você vai chegar na lua. Não desista. Quando o ser humano entender a capacidade de conquistar, eu sou um realizador de sonhos, Velasquez. Eu sou um realizador de sonhos, eu conquisto algumas coisas e por isso que eu estou ensinando hoje as pessoas. Eu digo sim que é possível, Velasquez. Seu sonho, seu projeto, até te perguntei aqui dos campeões, é uma coisa linda. E aí eu te peço desculpas, e depois de uma analogia, numa reflexão, eu falei, poxa, ele não parou, realmente, ele persistiu. O sucesso muitas vezes está na curva. Na curva, às vezes nós não estamos tendo visão, daqui a pouco você vira esquina, o sucesso. Paciência e persistência. Porque às vezes as pessoas elas não estão com você no tempo todo, né? Então muitas vezes elas, como eu te falei, né? Como eu estava batendo um papo, Kleber, é o seguinte, você fala que a pessoa é uma identidade única. E daí a gente coloca assim, ó, será que a pessoa coloca o nome dela na agenda? Porque na agenda a gente coloca as coisas mais importantes do nosso dia a dia. E esses tempos eu perguntei para um empresário que estava fazendo uma consultoria. Falei para ele assim, ó, você coloca seu nome na agenda? Ele não bota o nome dele na agenda, porque ele não é importante, então ele não existe. Então aí vem uma emoção equivocada. Kleber, gatilhos que fazem com que as pessoas muitas vezes parem, Kleber. Gatilhos emocionais, né? E eu já te pergunto assim, qual que é a diferença, Kleber, de sentimento e emoção, né? Porque 95% nós somos emocionais e 5% nós somos racionais, é isso? Aí eu te faço essa pergunta, como lidar com esses 5% contra 95%, homem de Deus? Primeiro, gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais são situações, momentos de lembrança daquele trauma sofrido na infância ou situação desagradável. Gatilho mental pode ser com pessoas que têm a emoção do nojo, com cheiros, tem a emoção do trauma psicológico, do luto, de uma foto. São gatilhos emocionais que vão acessar as memórias lá de trás, onde nós sofremos sim aquele forte impacto emocional. Diferença de emoção versus sentimento, você falou do 5%, sim. Essa estatística eu não tinha ainda, não li quem escreveu, mas sim, esse 5% te dá o poder da escolha. Você é o coautor da sua história, você é o dono do barco da sua vida. Nós somos e temos a capacidade de escolher a direção. O cérebro ele vai nos levar para muitas vezes para o mais fácil. E o mais fácil não é sempre o correto. Sim. O menor esforço nós podemos usar em nosso favor na profissão. Mas numa máxima, falando de emoções, esse 5% que nos resta é o poder da sua vida, de ser o autor da sua vida, de ser o marinheiro do seu barco. Muito obrigado, Leandro. E direcionar a vida para onde você quer, independente das emoções. E como que eu coloco novas emoções? Novas experiências, novas pessoas, novos pensamentos. O que eu estou me alimentando? Você está se alimentando com cafeína. O que eu estou me alimentando no corpo físico? E o que eu estou alimentando? O que você está se alimentando no corpo, na sua mente? O que você está assistindo? O que você anda pensando? O que você anda ouvindo? Isso tudo faz uma diferença. Então a pessoa, nós temos a capacidade hoje, merecemos ser felizes. O objetivo é ser feliz. Numa relação de amizade, de marido e esposa, você pergunta para um, o que você quer? Eu quero criar meus filhos, eu quero que eles sejam bem-sucedidos, eu quero que eles sejam felizes. Você pergunta separado para o outro cônjuge, ele vai ter a mesma resposta. Só que aí eles brigam entre eles, porque é o mesmo objetivo com pensamento diferente. E por que tem pensamentos diferentes? Porque são pessoas diferentes que tiveram ensinamentos diferentes. Então, quando o ser humano entender na comunicação, não só falar, mas aprender a ouvir, aprender a entender que o outro é diferente, acabaram as frustrações, porque você vai entender a métrica, a visão da vida na opinião do outro, que não é a sua. E o que não gostamos de ser? Não gostamos de ser contrariado. A gente torce pro Corinthians, eu vou chegar lá com uma camisa do São Paulo, você fala, pô, esse cara tá meio faltando.
pessoas levam essa mágoa pro coração, querendo que o outro entenda sem ele poder se expressar. Então é muito importante lidar com as emoções, é isso que fala da inteligência, saber que o né? outro é o outro. Claro, saber que não tem essa... Sim. O outro não tem como saber o que eu tô sentindo se eu não falar. Sim. É isso, Kleber? É isso aí. Então, a gente tem que aprender... É o princípio. Cara, a gente tem que aprender a falar, né? Princípio básico, respeito em primeiro lugar. Uma coisa muito importante que você falou, não tem como saber o que o outro está pensando. Eu não sei nem o que o outro passou. Então não tem como eu julgar por imagem, porque nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E o respeito vai nos permitir a ouvir mais. Se você sabe disso, se você chegou na consciência, eu entendi que eu posso melhorar, que eu posso não discutir, que eu sou o piloto do meu, o marinheiro do meu barco, eu sou coautor da minha vida, acabou, não tem problema, tá tudo resolvido. Porque daí melhora até a comunicação com a família, como tu falou a partir de agora, com a família, melhora no trabalho. Tem uma estatística aí que as pessoas hoje, né, dentro do mercado de trabalho, eles não estão mais contratando muitas pessoas só pelas habilidades. Ou seja, pela pessoa saber essa parte, digamos, primeiro fazer um curso técnico, a pessoa tinha uma habilidade manual, a pessoa era contratada. Hoje as pessoas são contratadas no mercado de trabalho através do aspecto do equilíbrio emocional, da inteligência emocional delas, para elas poderem trabalhar com equipe, para elas poderem se comunicar de uma forma melhor, elas poderem daqui a pouco se relacionar melhor. Tudo vem da inteligência emocional. Porque se entra numa equipe uma pessoa que não consegue se relacionar, ela acaba destruindo o andar dessa empresa, né? Então, pessoal, PowerCast com esse cara aqui, né, que é o Kleber. Pô, era Paulo Machado, agora é Kleber, né? Kleber Coragem, tá? E esse cara aqui, gente, ele faz muitas coisas, e isso hoje pro mercado de trabalho é muito forte. Fala para nós aí, Kleber, uma frase de impacto, fala para nós assim, ó, dá aquelas pérolas agora, né? Que eu vi que tu falou naquela palestra lá e que algumas palavras me viraram a chave, hein? Eu quero que você vire a chave. E você aí, ó, que tá assistindo, coloca aí, se virou a chave, coloca aí, ó, se fez sentido o que o Kleber falou agora, gente, bota aí uma chavezinha, manda pro seu colega, manda para aquele colega ou para aquele colega que não está conseguindo o trabalho por causa que ele é muito estourado. Manda para aquele casal, de repente, né, que está com alguma dificuldade familiar. Né, Kleber? Então, vira a chave, se virou a chave que o nosso convidado aí está falando, pega aí e manda pro seu colega. Kleber, manda algumas pérolas pro pessoal aí, por favor. Muito bem. Independente de qualquer situação que esteja acontecendo na sua vida, independente da sua conta bancária, independente de tudo que você já sofreu, de todos os traumas, de todas as situações desagradáveis que você passou, o que eu quero falar para você que é possível você transformar, que é possível sim, Velasco, você mudar de vida, que é possível sim nós ativarmos em você, porque você já está pronto, precisa de gatilhos para ativar a sua melhor versão. Sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Não tem como eu falar nada com algumas pessoas sem falar do poder de Deus. Eu respeito todas as opiniões de força maior, mas Deus acima de todas as coisas para mim. E assim, você é um filho, uma filha amada de Deus. Eu tenho a Bárbara Delícias Caseiras que está aqui nos assistindo, eu tenho a doutora de Fortaleza, Maceió, a doutora Raíssa Cavalcante, ela faz parte dessa história. É uma pessoa que me ajudou muito, que me deu, né, muitos insights, me incentivou a estudar. Eu tenho aqui todos os meus amigos que estão assistindo, que são pérolas, são heranças do Senhor. Então assim, ó, independente de tudo que aconteceu na vida, sorria, faça dar certo, olhe para o alto, o córtex visual. Algumas posições muda a realidade. Então, atitude mental positiva, ação determinada, propósito de vida e se ame. Por favor, se ame. Olhe para o espelho, queira se abraçar, seja
a sua melhor versão. Esse é o meu convite, Reinaldo. Isso para você, pro meu amigo marketing ali, né? A gente fala dos bastidores, né? O Kleber, ele sempre fala do marketing aqui, né? É gente boa pra caramba, né? E a gente sabe que para produzir algo, gente, um podcast, para produzir algumas coisas, ninguém faz nada sozinho, né, Kleber? Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter realmente uma fé, uma espiritualidade forte. O Kleber nem está falando sobre religião, ele está falando sobre Deus, né? Sobre fé, sobre você acreditar mesmo, né? Nessa renovação. E o que eu mais admiro, Kleber, que é muito bom, é o seguinte, gente, ó. Muitas vezes a gente escuta na internet pessoas, gurus, mas eles não passaram por esse processo. E é muito bom a gente entender pessoas igual você que tem uma experiência. Nós estamos aí com várias pessoas que vão estar nesse episódio do PowerCast, que é o seguinte: fazer aquilo que passou pelo processo, né? E um grande líder foi Jesus Cristo, por isso que a gente tem que falar. Meu Deus, Jesus, ele é indiscutível. Velasco, um dos sentimentos que arde em meu coração, eu quero que arda no seu coração também, é um sentimento de gratidão. Que você agradeça a Deus todos os dias, pelo menos por ter acordado. Que você agradeça a Deus até pelas tragédias que acontecem. A tragédia já tem duas coisas para acontecer: ou nós nos ficamos frustrados, ou nós aprendemos com ela. Então agradeço muito a Deus, agradeço também ao Café e Negócios, né, na pessoa do Patrick Dow, que também nos conectou com o Marcos, conectou com você. São outras celebridades. Eu chamo de celebridade todas as pessoas que passaram e nos trouxeram algum ensinamento. Então sou muito grato a Deus pela sua vida que está assistindo, que você seja feliz, que você faça uma vida extraordinária. É possível, sim. Agora você tocou num assunto bem bacana aí, Kleber. A gente tem que é incrível, né, gente? Mas olha só, ele falou algo aqui que foi sensacional: agradecer pelas tragédias, agradecer pelo que aconteceu de ruim. Porque na verdade, olha só, quando você entra numa tragédia, quando você entra no deserto que se fala, né? Quando você entra no deserto, você não pode botar a banquinha no deserto e começar a vender água lá. Você vai ter que sair desse deserto. Porque quando você sai desse deserto, você sai mais forte. Sim. Porque na verdade não é eu entrei num problema, foi coisa ruim. Não. Você entrou nesse problema para você conseguir entrar num processo de validação para que você saia desse deserto forte e com certeza você possa contar a sua história melhor. Sim. Você tem uma história incrível e aí as emoções, né, Kleber? Por exemplo, às vezes a gente entra num problema grave na nossa vida, porque aquilo ali é que vai fazer com que a gente mude de nível. A explosão. Às vezes você não muda de nível porque você tem medo do problema. Eu amo problema. As maiores oportunidades da minha vida, isso aí, elas vieram através de problemas. Então o problema, ele te fortalece, porque você soluciona, daqui a pouco você está especialista. E aí você começa a solucionar problemas das outras pessoas. Sim. Isso é fantástico. Então, entendendo aquela linha de raciocínio do problema, quando você aprende que a vida é um ciclo, altos e baixos, você sabe quando está lá embaixo, se você tiver determinação, força de vontade, daqui a pouco você está no alto. E assim que é. A vida é um mar para nós surfarmos com as melhores maneiras de viver essa maravilha de vida que chama espetáculo. Hoje eu estou vivendo uma fase maravilhosa em todas as áreas. Quero agradecer também meu mentor, o meu amigo da Fibra Select, o Valdair Cardoso. Cara, esse cara pra mim, ele teve uma virada de chave em relação às emoções, Valdair, aí, ó. Estamos aqui falando sobre isso, porque tudo como você disse, 90% é emocional. Então, agradeço a Deus pela vida do Valdair também. E é muito importante isso que ele está falando aqui, gente, porque é o seguinte, ó, na nossa estrada, nós temos pessoas que elas servem para nós como inspiração. Pessoas são pontes ou são acessos, né? Para aquilo que a gente vai conquistar na vida, né? Esse é o nosso mastermind. Esse é o melhor que tem. E uma coisa que você falou também, Kleber, que você colocou agora, que a nossa vida é altos e baixos, né?
eu entendo isso como as batidas do coração, eletrocardiograma, né? O coração, quando você vê a batida do coração, ele é assim, ó, tum, tum, né? Quando você tá assim, você morreu. Então a vida é isso. Tá tudo bem também. E as emoções, e o que acontece, né? Olha bem, o coração tá batendo, né? Ele tá assim, altos e baixos. E daqui a pouco a emoção é que você tem que se manter sempre para se manter esses altos e baixos. Isso. Pode ser uma metáfora, isso? Pode, bacana. Eu nunca tinha parado visto por esse prisma. Fantástico a sua colocação. E é bem isso. Porque movimento. Estou aqui diante de um atleta, de um personal, né? Que teremos aqui depois a entrevista com ele. E é movimento. Eu estava falando com o Thiago também, que é o treinador. Se movimenta, não pode ficar parado, você tem que sair, se movimenta, procura novas coisas, procura pessoas novas, sorria, gente, a vida é um espetáculo, não é o que está acontecendo, olhe para o outro lado, tá com um problema aqui, eu chamei na tela do computador, não sei se eu falei agora, o problema muitas das vezes... Mas fala de novo que o momento é teu, meu brother. Muitas das vezes nós deixamos o problema da vida em danger, em vermelho, aqui ó, na tela. Esse problema você tem a capacidade de minimizá-lo e levá-lo para cá. Não é irresponsabilidade, mas a maneira que quando você leva ele para cá, você tem a prospecção de futuro. Você continua a sua vida e isso não te impede de alcançar soluções e condições para solucionar aquele micro problema, porque se tornou micro. Eu vejo isso com a história de Davi. Para muitos dos soldados, Golias era gigante. A visão de Davi, aqui ó, porque ele sabia quem ele era e ele sabia o Deus vivo. Ele viu o gigante como minúsculo e ele venceu. Só se vence na vida quando você tem coragem para mudar. Só se vence na vida quando você tem coragem para não aceitar uma vida derrotada. Só se vence na vida quando você não aceita uma vida média. Só vence na vida quando você tem coragem de ser feliz. E para ser feliz é preciso coragem e movimento. É isso aí, pessoal. Vocês viram só? Agora baixou a energia. Vocês viram só? A energia que deu agora, Kleber. O PowerCast, né? Como a gente fala que é o poder, né? É o poder da energia. Quero agradecer você, tá? Por essa grande... essa virada de chave que você deu hoje aqui, nesse podcast. Pessoal, sigam esse cara, tá ok? Eu sigo o Instagram dele, tá vindo, nós temos mais 13 episódios. Eu quero dizer para você, a semana que vem nós vamos ter uma grande novidade. E eu quero que vocês estejam conosco aí nesse PowerCast, que cada vez mais vai estar mudando a sua maneira de pensar. Nós vamos estar trazendo aqui para todos vocês só assuntos relevantes para o dia a dia, porque muitas vezes a gente não precisa colocar coisas complicadas. Não. A gente tem que colocar coisas simples na vida para que a gente ande. Kleber, valeu, irmão. Vilas, obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado, Alexandre. Eu aprendi a amar esse jovem e estamos juntos aí, estamos com muitos projetos aí. Kleber Coragem, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, que Deus os guarde na palma de suas mãos o resto de vossas vidas. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Firme e forte, rumo para frente, temos uma estrada muito grande na vida aí, ok? E assim nós só conseguimos tendo pessoas em nossa volta que realmente acreditem no nosso propósito. E é isso que nós temos aqui hoje. Valeu, pessoal. Beijo. Até o próximo. Todos. Estamos encerrando em 3, 2, 1. Valeu. É isso aí. Fechou? Isso aí, Kleber. Ficou bom, hein? Ficou bom demais, né? Bom. Sensacional. E aí, como é que você tá? Ótimo. Que bom, cara. Melhor é impossível, porque nós conseguimos compartilhar com o maior número de pessoas aqui presentes as verdades da vida, né? Que são situações, gerenciamento das nossas emoções, onde, se você participar, você praticar 1% do que foi falado